Imagine um mundo em que o dinheiro não é nada como o que conhecemos. Pagamos tudo com o nosso tempo. Usamos cada segundo, cada minuto de nossas vidas como moeda de troca. Parece absurdo e um pouco assustador ter de entregar um pouquinho de nosso tempo de vida para ter certas coisas, não é mesmo? Mas a verdade é que esse mundo existe. Ele é a nossa realidade. Tudo na vida tem um custo e nós estamos pagando constantemente com a nossa moeda mais valiosa, nosso tempo. O relógio faz tic-tac e lá se vão mais 2 segundos do seu tempo. Trabalho, casa, trânsito, banho e o seu saldo vai ficando ainda menor. Não parece muito falando assim e é fácil esquecer que o saldo da vida é limitado e que deve ser muito bem investido. Imaginemos agora uma pessoa saudável, que tem hábitos bons, que se alimenta bem, que não se estressa muito. Com muita sorte, ela pode chegar a ultrapassar a média de vida e chegar aí uns 85 anos. Isso significa, mesmo assim, que essa pessoa teria, em média, 31 mil dias para aproveitar essa experiência que é a vida. Isso que eu nem descontei os anos que já se passaram. Esse número podia ser ainda bem menor dependendo da idade dela. A mecânica de como esse saldo declina é igual para todo mundo. Ninguém é especial no banco da vida. Ninguém ganha crédito extra. Mas existem aquelas pessoas que estão pagando mais caro do que outras para viver. Isso só acontece porque elas ainda não entenderam um segredo muito simples chamado custo-benefício da vida. A minha teoria é de que quando fazemos algo que gostamos, que nos traz propósito, que gera energia, estamos pagando mais barato para viver. Agora, quando a gente faz alguma coisa que estressa, que não é aquilo que a gente queria fazer, que não traz propósito, a gente está pagando mais caro para viver. Pensa comigo. Digamos que uma pessoa passe 2 horas no trânsito, reclamando do percurso, 8 horas no trabalho no qual ela não vê propósito, e depois mais 2 horas no happy hour com colegas com quem ela não se identifica. Só aí já são pelo menos 12 horas que custaram caríssimos para essa pessoa e que ela nunca mais vai ver. Inicialmente, até parece que o benefício de ter um trabalho, um salário, compense no final. Mas além dela jamais recuperar aquelas horas que ela passou se sentindo miserável, a longo prazo a vida cobra taxas extras. Ela cobra impostos que sempre aparecem no extrato final. Essas taxas aparecem em forma de bloqueios, doenças, depressão, encurtando ainda mais a nossa vida, o nosso saldo. Para mim, a solução está em criar uma vida com custo mais baixo. Já que a gente vai ter que pagar por tudo mesmo com o nosso tempo, por que não fazer valer a pena? Só que isso não significa que você vai fazer o tempo inteiro só aquilo que você adora, que te deixa em êxtase. Eu quero dizer que se queremos pagar menos para viver, precisamos investigar e encontrar formas que resultem em mais benefícios em relação à nossa moeda de troca, que é o tempo. E isso tanto a curto prazo quanto a longo prazo, com o objetivo de criar uma vida mais leve e alegre. Infelizmente, não existe uma fórmula mágica para parar de pagar caro pela vida, até mesmo porque cada um é de um jeito e varia muito de cada pessoa. Mas existem algumas ferramentas que eu gosto de usar, que eu vou compartilhar agora com vocês e vou dividir elas em 3 partes: identificar, alinhar e criar. Identificar. A primeira delas propõe que você se torne um investigador, um detetive da sua própria vida, identificando e investigando a fundo os momentos em que você está pagando caro para viver. Antônio Damasio nos lembra que nós não somos máquinas de pensar que sente, mas sim máquinas de sentir que pensam. Levando isso em consideração, é claro que as nossas emoções são pistas para entender aquilo que custa caro, que custa mais barato para gente. Então, durante o seu dia, você pode se perguntar: que coisas te estressam? Que coisas me estressam? Onde que eu vejo a minha energia mais baixa? Que tipo de coisas eu não vejo propósito? Ou onde que eu tô sentindo falta de alguma coisa? Ou que tipo de coisas eu tenho mais resistência em fazer? Vale a pena até você criar um bloquinho de anotações, pode ser no seu celular mesmo, e colocar ali passos da sua rotina. Por exemplo, acordar, tomar café da manhã, caminho para o trabalho, colega X falou comigo, encontro com o chefe, reuniões. E em cada momento desse do seu dia, você vai anotar como que você se sentiu, se aquilo te trouxe força, se tirou energia, se você se sentiu estressada, se você ficou triste, se você ficou pesada, se ficou mais leve. Faz uma correlação da forma como você se sente com as atividades da sua rotina, o que acontece no seu dia a dia. Voltando àquele exemplo anterior, aquela pessoa poderia ter identificado com esse exercício que ela passa muitas horas no trânsito e por isso se sente ansiosa, ou que o seu trabalho é pouco criativo e por isso ela se sente frustrada e pouco produtiva,
ou então que ela não compartilha dos mesmos objetivos que os colegas de trabalho e que fazer atividades com eles fora do trabalho a deixa para baixo e faz ela se sentir deslocada. Nessa fase, você basicamente vai identificar todos os seus desafios. Você vai pegar a lista que você fez e vai olhar para aquelas em que você não se sentiu com força, aquelas com que você não se sentiu com propósito, com alegria, aquelas atividades em que você pagou caro para viver. E vai identificá-las como desafios. Depois disso, a gente vai passar para a segunda parte, que é alinhar. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Essa segunda fase, ou o próximo passo, é alinhar tudo aquilo que você faz no seu dia a dia com os seus valores. Para isso, você primeiro precisa entender e identificar quais são esses valores. Eles são praticamente um mapa de decisões para a nossa vida. Quando a gente tem consciência dos nossos valores, a gente entende melhor a nós mesmos. Em um momento de grandes decisões, e até pequenas, mas principalmente nas grandes decisões, os nossos valores são perfeitos guias. Eles nos dão a resposta. Uma pessoa que, por exemplo, tem no amor como valor tempo de qualidade, talvez não devesse começar um relacionamento sério com alguém que precisa viajar 90% do tempo. Bom, acho que você já entendeu a importância dos valores, né? Como reconhecer eles, então? Antes de mais nada, esse exercício ele demanda muita honestidade e uma investigação profunda de si mesmo. Eu vou deixar aqui abaixo uma lista com sugestões de valores. Você vai pegar essa lista, ou você pode botar no Google também lista de valores, talvez uma lista maior do que essa que eu tenha deixado aqui, e você vai separar dentro das suas principais áreas da vida 5 valores para cada uma. 5 valores para a área do trabalho, amor, crescimento e desenvolvimento pessoal, relacionamento social, família e saúde. Essas são as principais áreas. E você vai colocar para cada uma delas 5 valores. Depois disso, você vai ordenar esses valores de cada coluninha numa ordem de importância. Então, por exemplo, se no trabalho você colocou criatividade e flexibilidade, você vai olhar ali dentro dessa lista, né, desses 5 valores, o que vem primeiro? Né? Nesse caso, criatividade é o mais importante para mim na área do trabalho. Reconhecimento talvez fique em quinto. E flexibilidade fica em quarto. E assim você vai ordenando os seus valores em cada coluna. Você vai olhar, né, para todos os seus valores e ver se alguma coisa se repete. Isso é uma pista para te mostrar que esse valor tem um peso maior na sua vida. Depois que você fez esse exercício, vem o passo mais importante dessa parte, que é poder refletir e identificar como a sua realidade se encaixa nesses valores e o que não está alinhado. Se, por exemplo, no seu trabalho você quer flexibilidade, criatividade, reconhecimento e você não tem isso hoje em dia, você reconhece que você não tem nada disso hoje em dia, significa que a sua realidade está desalinhada com os seus valores. A partir desse resultado é que vem o terceiro passo e a gente vai conseguir criar e modificar. Enquanto os 2 primeiros passos te ajudaram a identificar onde você está agora, nesse momento, e quem você é ou o que você deseja, esse terceiro passo é um pouco mais divertido, porque agora a gente vai conseguir criar e modificar a sua realidade em direção a uma vida que custe menos pra gente, que seja mais divertida, mais alegre e mais leve, que é o objetivo de tudo isso. Então, na parte de modificar, a gente vai refletir, colocar todos aqueles atos e pequenas estratégias que podem ser feitas e aplicadas a curto prazo e que ajudem a gerar mais leveza, mais alegria de forma imediata. Já criar demanda um pouco mais de trabalho e movimento na vida. Acontece muito de em algumas áreas da sua vida você só precisar modificar. Em outras, você precisa criar, ou seja, gerar um pouco mais de trabalho, um pouco mais de planejamento e movimento. Vamos voltar naquele exemplo anterior. Imagine que aquela pessoa fez esse exercício e ela identificou, né, que o desafio dela é passar muito tempo no trânsito e isso a deixa ansiosa. Mas, às vezes, ficar no trânsito ou várias outras coisinhas parecidas são partes necessárias da nossa vida. Então, por que não transformar isso numa coisa mais agradável, mais proveitosa, fazendo ela custar mais barato pra gente, né? Custar um pouco menos do nosso tempo, digamos assim. Em modificar, a gente precisa pensar que coisas que essa pessoa pode fazer
para imediatamente mudar esse processo e deixar ele menos caro, menos estressante, né? Menos frustrante para essa pessoa. Essa pessoa poderia, por exemplo, começar a ouvir as músicas que ela gosta, ouvir um podcast, um livro, às vezes até ligar para parentes e familiares e amigos que há muito tempo ela não conversa e se atualizar, né? Ter uma conversa legal com eles. Enfim, existem diversas pequenas coisas que podem ser implementadas imediatamente na vida dessa pessoa durante esse período em que ela está no trânsito para fazer dessa experiência uma coisa mais barata e não tão cara, né? Que não custe tanto o tempo dela, que não estresse tanto, que não desagrade tanto. Agora, na parte criar, isso já demandaria um pouco mais de trabalho, um pouco mais de movimento na vida. Mas ela poderia, por exemplo, fazer um plano para trabalhar home office e apresentar para o chefe dela. Ou então, até num prazo mais longo, procurar um trabalho que fosse mais próximo da casa dela, que ela não demandasse tanto de ficar no trânsito. Se a gente pensar agora no desafio 2, assim como mais um exemplo, ela identificou que o trabalho não era tão criativo e que deixava ela frustrada e um pouco pouco produtiva. Na parte modificar, ela poderia pensar o que eu posso fazer imediatamente para trazer a criação para minha vida, a criatividade para minha vida. Ela poderia começar um curso de pintura, um curso de algum instrumento, aprender sobre moda, simplesmente assistir alguns tutoriais no YouTube, fazer em casa mesmo alguma coisa, pintura, desenho, qualquer coisa que trouxesse para ela, né, através de um hobby, a criação, a criatividade, que é essa coisa que está faltando para ela. Agora, na parte de criação, ela poderia pedir, né, para o seu chefe para mudar de setor, para um setor mais criativo dentro da empresa, mudar de empresa, né, fazer uma mudança de carreira, às vezes pesquisar que carreiras, né, que traria essa criatividade que falta, né, nesse trabalho que ela tá, e talvez fazer esse movimento maior na vida dela e criar isso. Esses são alguns exemplos de como você pode aplicar isso. É óbvio que para algumas áreas e algumas pessoas, apenas modificar, né, já realmente ajuda a transformar a vida. Em outras áreas e para outras situações, a gente precisa fazer um movimento maior e criar realmente uma mudança na nossa vida, criar um trabalho novo, criar um relacionamento novo, criar a vida em uma cidade nova. Depende daquilo que você encontrou nos exercícios anteriores, na parte do alinhamento e dos valores. Se a sua vida não está alinhada com os seus valores, se a sua rotina, o seu dia a dia não está alinhado com os seus valores, vai ser muito difícil você não se estressar, vai ser muito difícil você não sentir ou sentir falta de propósito, sabe? Você vai sempre estar fazendo as coisas e não vai saber muito por quê. E a resposta é essa, porque não está alinhado com os seus valores. Você acaba se estressando, você acaba fazendo as coisas sem propósito e pagando muito mais caro para viver, gastando o seu tempo, né? E não investindo no seu tempo. No fim das contas, o objetivo maior é sempre aproveitar do nosso maior tesouro, o maior tesouro da humanidade, que é o nosso tempo de vida. Agora me conta nos comentários onde você está pagando caro para viver. De repente a gente consegue encontrar uma solução juntas.